sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, onde nós estaremos estudando a lição 11 da revistinha Ide por Todo Mundo. Hoje nós vamos falar de William Carey, o pai das missões modernas. Esse homem fez muito pela Índia e nós vamos passear um pouquinho na história desse homem, conhecer um pouquinho do que Deus fez na vida de William Carey, tá bom? Antes de falarmos propriamente dele, nós vamos estudar o versículo da semana. O nosso versículo está lá em Atos 13:47, que diz o seguinte: Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Tá bom? Memorize esse versículo, estude, medite, pense nele durante a semana. Bom, vamos falar agora de William Carey. Aqui é o William Carey pequenininho, né? Quando ele ainda era pequeno, ele subiu nas árvores, ele gostava da natureza e ele gostava de ver como o desenrolar dos pássaros, como era que os pássaros se alimentavam seus filhotes, vendo um sair, como era, olhava o ninho, como era que ele formava o ninhozinho. Então ele cuidava já da natureza, se preocupava com a natureza e ele conseguia ver Deus nas coisas. Ele via que existia uma coisa poderosa sustentando a criação. Ele tinha no coração dele o sentimento de que Deus é criador e sustentador da natureza. Esse menino só estudou até os 12 anos, porque ele não teve... seus pais eram muito pobres e na época estudar era muito caro. E aí eles não tinham condições de mantê-lo na escola formal, né? Então só estudou até os 12 anos. Com 14 anos ele já teve que começar a trabalhar para ajudar nas despesas de casa, né? E ele foi ser sapateiro. E lá ele trabalhou muito, se dedicou muito e ajudou muito a sua família. Com 18 anos, ele foi para a Igreja Batista, foi lá onde ele realmente teve o chamado de Deus. Lembra do nascer de novo, que eu tanto falo para vocês nas outras lições? Então, ele nasceu de novo, ele recebeu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, fazer a sua profissão de fé, foi batizado, e aí ele começou a se envolver mais com as coisas de Deus e estudar de forma profunda a palavra de Deus. Continuou sendo sapateiro, né? Continua sendo sapateiro e colocou aqui, ó, lá na sapataria onde ele trabalhava, atrás, se você ver aqui, tem um mapa mundi. Ele colocou o mapa mundi e lá ele colocava todos os países e ia colocando informações sobre aqueles países. População, fauna, flora, os costumes daquele povo. Então ele sonhava com o dia que ele poderia estar evangelizando, falando de Jesus em outro país. Ele se preocupava com isso. Como será, meu Deus, um lugar que não tem, o evangelho não chega? E aí, como é que vai ser? Se a Bíblia diz que é para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem vai fazer esse serviço? Então, ele tinha essas indagações na sua mente. E aí, numa reunião de líderes, né? Porque aí, depois disso aqui, com 20 anos, ele se casou com Dorothy, uma mulher analfabeta, que lá na certidão de casamento, no lugar dela assinar o nome dela, o que foi que ela fez? Fez um sinal da cruz, que era o que ela dava conta de fazer. Mas mesmo assim, ela sendo assim, ele não deixou de amá-la por isso. Eles viveram felizes por muitos anos, né? Tiveram 6 filhos juntos. E aí, depois que ele casou com a Dorothy, aí ele assumiu o pastoreio de 2 igrejas. Mas mesmo assim, pastoreando 2 igrejas, com o que ele ganhava, não dava para sustentar a sua família. E ele teve necessidade de continuar na sapataria lá, trabalhando na sapateria, e de olho lá no mapinha lá, ó, tudo sobre tudo que saía no jornal, que saía no rádio, sobre os outros países, ele ia anotando ali e sonhando com o dia que ele poderia ir evangelizar aquele povo.
numa reunião de líderes, porque agora ele já é pastor, ele faz parte de uns líderes, né? Reunião de líderes, tinha 12 homens da Igreja Batista, e ele lá se levanta e coloca a ideia que ele tem da igreja estar investindo em missões, mandando pessoas para outros países. E aí ele disse, o que vocês acham? Eu estive pensando. Aí um colega dele disse uma coisa que poderia ter desanimado ele para sempre. O colega disse assim, olha, quando Deus quiser salvar os pagãos, ele não precisa da sua ajuda nem da minha. E ignorou totalmente, senta lá no seu canto e continuaram a conversa como se nada tivesse acontecido. Isso deixou William Carey muito triste. Ele ficou triste, mas ele não desistiu do seu sonho, porque ele sabia que aquilo era importante para o reino de Deus. E aí ele não se intrigou com aqueles homens, né? Que às vezes a gente fica chateado com alguma coisa na igreja e aí já não vai mais para a igreja. Não, gente, são opiniões divergentes, mas isso não significa dizer que depois aquilo não mude. Ele estava trazendo uma ideia nova. Tanto é que algum tempo depois é fundada a Sociedade Batista. Então aqueles homens que disseram não da primeira vez, algum tempo depois ele chega à conclusão que é importante sim, a igreja está preparando alguém para mandar para os outros países. E aí, quem está lá, que coloca assim, conta comigo, William Carey já se colocou à disposição, ele foi o primeiro missionário a evangelizar em outro país, tá certo? Aí, beleza, a igreja já deu apoio, a igreja diz, conta com a gente, nós vamos apoiar sim, mas para onde que ele iria, né? Então, vamos orar. E aí ele continua orando, colocando diante do Senhor. E aí, quando ele tinha 33 anos, aí a igreja disse, chegou a hora, vamos lá, nós temos condições de enviar e você vai para a Índia. Ó ele indo para a Índia. Eles levaram 6 meses para chegar na Índia. Da Inglaterra para a Índia, levaram 6 meses. Foi para um lugar muito distante. E o que acontece? Lá é outra língua também. Uma das coisas que o William Carey fez foi, enquanto esperava a igreja se preparar financeiramente para mandá-lo, ele estava estudando outras línguas. Ele aprendeu 6 línguas diferentes. Ele aprendeu... Quais foram as línguas, meu Deus? Eu esqueci agora as línguas que ele aprendeu. Mas ele aprendeu 6 línguas diferentes. Ele aprendeu 6 línguas diferentes. O grego, o italiano, o francês. Ele aprendeu várias línguas. E aí, quando chegou a hora dele ir para a Índia, foi ele, Dorothy, 4 filhos, que na época ele só tinha 4 filhos, a cunhada dele, né? A princípio, Dorothy não queria ir, mas depois ela acabou indo e foi muito bom para a vida dele a Dorothy ter ido. Bom, quando ele chegou lá, na Índia, ele já começou tentando fazer amizade com as pessoas, tentando entender os costumes deles, e ele foi lendo a Bíblia para as pessoas, mas o que ele queria mais, naquele momento, ele achou que ele tinha que ajudar as pessoas nas suas dificuldades, que era um país muito pobre, né? Tanto é que o filho dele morreu com disenteria, a pobreza era tão grande naquele lugar, não havia infraestrutura nenhuma, era um país miserável mesmo. E aí eles tinham um costume lá que ele não aguentava, ele não aguentava aquele costume daquele povo. Quando o marido morria, eles queimavam a mulher viva junto com o marido. O homem era casado, morria, então eles cremavam o corpo do homem, mas a mulher também era amarrada ali e queimada viva. Ele não aguentava ver isso. E aí ele foi lutar para acabar com essa lei, porque ele disse, gente, isso é contra a palavra de Deus. Como assim? Não. E com isso ele conseguiu salvar muitas mulheres.
Então isso foi muito bom para o país. Então eles começaram a gostar daquele homem, né? De William Carey, né? Aí ali ele perdeu alguns filhos, né? 3 filhos dele morreram lá enquanto ele estava lá. Ele perdeu também sua primeira esposa. Primeiro ela ficou insana, depois ela veio a falecer, a segunda esposa também faleceu. Ele teve o prejuízo, a questão do incêndio, teve um incêndio lá que foi onde uma dessas esposas dele morreu. E também ele tinha traduzido a Bíblia para vários idiomas. E aí, nesse incêndio, ele perdeu esse material. Então, ele teve várias perdas, mas mesmo assim ele teve muitas vitórias, tá certo? E aí, junto com a sua equipe, né? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, ele acabou montando uma equipe e tinha uma equipe que trabalhava com afinco para conquistar algumas coisas para a Índia, né? Pela graça de Deus, ele conseguiu fazer, pelo menos, eu listei aqui 7 coisas das quais me chamaram a atenção que ele conseguiu fazer. A primeira coisa que ele conseguiu foi fundar 26 igrejas. Olha, para um país que ninguém podia falar do evangelho, de repente, tem 26 igrejas, é uma grande bênção, não é? Depois, ele construiu 126 escolas, somando um total de 10 mil alunos. Pessoas agora estudando, pessoas agora tendo condições de vida melhor, porque quem tem estudo tem condições de vida melhor, gerou emprego na cidade. Vocês entendem como a cidade evoluiu com a chegada dele? Ele traduziu também a Bíblia para 44 línguas, criou dicionário. Então, agora as pessoas estavam tendo acesso à cultura, à leitura, entendeu? E ele foi ganhando espaço. Fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, fundou o primeiro jornal, criou a primeira fábrica de papel na Índia e criou o motor a vapor. Então, essas são as 7 maiores conquistas de William Carey na Índia. Com isso, gente, ele ganhou o respeito daquele povo. Ele morreu com 73 anos e no dia que ele morreu, a bandeira daquele país foi baixada ao meio, foi hasteada só ao meio, porque o povo daquele país reconheceu que tinha morrido um grande homem, né? Que coisa linda. Antes eles não queriam nem saber do evangelho, mas hoje eles reconhecem que aquele homem fez muito por aquele país, né? E a aplicação que eu quero deixar para vocês hoje é, primeiro, que William Carey levou a palavra de Deus para as pessoas que nunca haviam ouvido falar de Jesus, em um tempo em que as igrejas não se importavam muito com isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que às vezes, se Deus coloca alguma coisa no seu coração, não é porque ninguém está fazendo, mas se você sente que aquilo vem de Deus, ore, coloque diante do altar do Senhor, que mais cedo ou mais tarde aquilo vai acontecer, porque os planos de Deus nunca são frustrados. Então você viu que ele levou muito tempo, de 18 anos a 33 anos, era só um sonho, só em 33 anos foi que ele conseguiu ir para a Índia. Mas enquanto isso ele estava sonhando e se preparando para o dia que Deus mandaria ele. Ele tinha certeza de que Deus iria resolver esse problema, essa questão, né? E ele não só falou de Deus, do seu amor, do plano de salvação para aquele povo, mas ele se preocupou em melhorar a vida dos indianos, sem impor seus costumes ingleses. Você viu que ele não ficou impondo os costumes ingleses dele, não. Ele foi tentando se familiarizar e se envolver com o povo do jeito que eles são. Só a erradicação lá de queimar a mulher viva, que ele disse, opa, isso está fora da palavra de Deus e isso eu não posso permitir, não. E aí ele conquistou. Essa conquista foi ótima para todo o país, não é? O William, ele gostava de dizer uma frase. A frase era a seguinte: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus.
E essa frase se tornou imortal. Até hoje as pessoas usam essa frase de William Carey. Se você espera grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Vocês também podem fazer grandes coisas para o Senhor, mas só vão chegar lá sendo fiéis em fazer as pequenas coisas. Como assim, tia Cleide, do que a senhora está falando? Eu estou falando de ler a Bíblia diariamente, orar a Deus com devoção, falar de Jesus para as pessoas. Você não vai conseguir fazer grandes coisas para Deus se você não tiver em mente e se você não se dedicar para essas três. Esse pilar aqui é quem vai nortear a tua vida, vai abrir teus horizontes para as coisas de Deus. Você só pode falar de Deus verdadeiramente se você conhecer a palavra de Deus. Então, isso é necessário, dedicação, estudo. Você ter devoção, você orar, certo? E falar de Jesus para as pessoas. Pense nisso. Esperem grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Dê uma semana abençoada. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos graças, ó Pai, por mais um dia de vida. E te pedimos, ó Deus, que essa chama que estava acesa no coração de William Carey esteja também acesa nos nossos corações, nos dando, Senhor, amor pelas almas perdidas. Que nós possamos, ó Deus, nos preocupar uns com os outros, com o bem-estar uns dos outros, porque essa é a tua vontade. Nos dá um coração grato, nos dá um coração disposto a pagar o preço que for preciso para fazer o Evangelho chegar a todas as pessoas. Obrigada por tudo, abençoa a minha igreja, os meus pastores, os meus alunos, os professores da Escola Bíblica Dominical, cada família, ó Deus. Eu te peço da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia sobre cada um de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos nesta manhã. Amém.